Olá, meu nome é Victoria Scalco e nós somos estudantes de Relações Públicas na Faculdade Casper Libero. Bom, se você clicou nesse vídeo hoje, provavelmente você está procurando saber um pouquinho mais sobre 15 dias. E assim, vem com a gente, porque nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre as nossas experiências lendo, o que achamos e também sobre o livro em si. Gente, se você tá em uma ressaca literária, como foi o meu caso, ou você tá procurando um autor brasileiro para ler, foi o meu caso também, ou um livro repleto de representatividade que seja infanto-juvenil, porque nós sabemos que não tem muito, principalmente quando eles são protagonistas, 15 dias é para você. O livro 15 dias, para mim, foi muito especial, porque eu consegui ler, e assim, é um livro rápido de ler, é um livro gostoso, é uma leitura que flui, e me identificar um pouco com as dores dos personagens. Então, o livro ele é narrado pelo Felipe, mas ele tem também como protagonista o Caio, e eles dois são gays, né? E isso é um ponto muito importante, porque o Victor procura abordar muito isso, então outros personagens que aparecem ao decorrer da história também participam da comunidade LGBTQ. E assim, são lésbicas, são bissexuais, e vai indo. E os personagens são muito incríveis, sabe? Não existe outra palavra para descrever. Cada um deles tem as suas falhas, tem as suas dores, tem seus medos internos. E apesar de ser um livro tão curtinho assim, né? Você consegue entender cada um e você consegue admirá-los, né? Admirar as forças e também entender e compreender as fraquezas. E assim, ao decorrer do livro, nós vamos vendo um pouco de diferentes famílias. Então eu já adianto que a mãe do Felipe, ela é maravilhosa, sério. Que mulher incrível. E a Caio já tem alguns problemas relacionados com família e medo de se assumir, medo de como irão lidar e todas aquelas paranoias que parece que passam na nossa cabeça. O Caio sente muito isso com a família dele, então é um livro que você consegue se identificar, mesmo você talvez não sendo da comunidade LGBTQ, todos aqueles medos e anseios e aquele casulo que às vezes as nossas famílias nos colocam. E além disso, gente, eu queria que vocês parassem um pouquinho para ver a dimensão de como maravilhosa essa capa. Além de ter escrito, o Victor também ilustrou a capa. E sério, olha isso, é perfeito. E se vocês pararem pra ver também, é duas perninhas em uma piscina, né? Que é um acontecimento muito importante do livro. Porque quando a gente para pra pensar, o que tem na piscina normalmente é quando a gente mostra nosso corpo. É quando a gente fica de biquíni, de maiô, de sunga ou de camiseta. E o Felipe, ele já começa o livro, nas primeiras duas frases, falando, né? Eu sou gordo. Eu não sou gordinho, ou cheinho, ou fofinho. Eu sou pesado. Ocupo espaço e as pessoas me olham torto na rua. Então, além de todas essas questões, o Felipe tem a sua própria insegurança dentro do seu corpo. E, cara, quando você vai lendo sobre, quando você vai se aprofundando na história, eu posso, assim, te dar certeza que dói muitas vezes você se ver no personagem, que dói muitas vezes você querer compreender, você querer abraçar, porque machuca, porque apesar de curtinho, de novo falando, é um livro que te faz refletir muito. O Victor faz isso, gente, de um modo fantástico. Então, eu recomendo muito essa leitura. E eu tava conversando com a Letícia, né? Um dos nossos pontos que a gente achou mais interessante nesse livro é exatamente isso, é a delicadeza em todas essas cenas. É a delicadeza de mostrar, é a delicadeza de ser presente, a delicadeza que... E é a delicadeza também de talvez tentar ajudar, de talvez mostrar o caminho, de talvez pensar em personagem, que dói muitas vezes você querer compreender, você querer abraçar, porque machuca, porque apesar de curtinho, de novo falando, é um livro que te faz refletir muito. O Victor faz isso, gente, de um modo fantástico. Então, eu recomendo muito essa leitura. E eu tava conversando com a Letícia, né? Um dos nossos pontos que a gente achou mais interessante nesse livro é exatamente isso, é a delicadeza em todas essas cenas. É a delicadeza de mostrar, é a delicadeza de ser presente, a delicadeza que...
E é a delicadeza também de talvez tentar ajudar, de talvez mostrar o caminho, de talvez pensar em soluções e de descobrir a sua própria autoaceitação. Porque nós nunca vamos saber tudo isso, tudo sobre nós, nunca vamos nos amar 100%, mas nós podemos tentar. E o Victor traz muito isso. Então, agora vocês vão entender um pouquinho mais sobre quem são esses personagens, quem são o Caio, o Felipe, a Becca e todos os personagens que aparecem na cena, como a Letícia. E aí, galera? Meu nome é Letícia, sou estudante de Relações Públicas. Espero que estejam bem e sintam-se à vontade pra gente papear um pouquinho. Vamos lá? A gente trouxe hoje o livro 15 Dias, de Victor Martins. E é uma delícia. Se você é curioso assim como eu tenho certeza que em 2 dias você lê esse livro fácil, porque em vários momentos eu me senti parte da história. Eu me senti amiga do Caio e do Felipe. Eu queria saber o que ia acontecer com eles, então é muito gostoso. Eu vou tentar falar um pouquinho brevemente sobre a história, sem te dar spoiler. É difícil, mas eu vou tentar. Então vamos lá? Pra gente começar, eu acho que é importante a gente saber que a coisa que o Felipe mais gostava ou gosta é a piscina. Então, desde pequeno, como tinha uma piscina no seu condomínio, ele descia e passava o dia inteiro na água, lá na piscina, brincando com seu amigo Caio. Mas olha que engraçado. Naquela fase nossa dos 12 anos pra frente, que é aquela fase da transição esquisita, quando você tá deixando de ser pré-adolescente pra ser jovem, a gente começa a se questionar sobre tudo, sobre nossa aparência, sexualidade, sobre os padrões da sociedade, sobre nossas opiniões. A gente se sente esquisito. E com o Felipe não foi diferente. Ele percebeu que ele não estava nos padrões impostos pela sociedade. Então ele começou a sentir insegurança, vergonha do seu corpo. Ele era gordo e ele começou a sentir vergonha disso. Ele não sentia mais tanta vontade de entrar na piscina ou sentia vontade de entrar de camiseta. Ele percebeu que ele começou a sentir atração por alguns corpos. Pelo de Caio, talvez. Só que ele não entendia isso muito bem. A história vai girar em torno disso, mais ou menos. A partir do contexto presente, Felipe tem 17 anos. Ele sofre bullying na escola. Ele é gordo e gay. Então ele sofria bullying, comentários maldosos, xingamentos, ele não aguentava mais aquilo. Então ele torcia para chegar logo às férias de verão, porque quando ele ia ter paz daquelas pessoas que zoavam ele ia poder finalmente assistir seus reality show, filme, série, comer besteira, dormir tarde e ficar com a sua mãe. A mãe do Felipe era um amor de pessoa, era muito aberta com ele, era a melhor amiga do Felipe. Então ele se sentia muita vontade para falar sobre tudo, principalmente sobre sua sexualidade. E aí entra o Caio. O Caio sempre foi vizinho do Felipe. Era o menino, o amigo dele que brincava com ele na piscina. Só que depois que o Felipe parou de ir para a piscina, eles se afastaram e deixaram de ser amigos. Então eles se cruzavam pelo condomínio, eles se viam depois de mais velhos, só que só trocavam olhares, era aquele oi, boa tarde, nada mais que isso. Até que os pais de Caio vão viajar para fora do país. E ao contrário da mãe de Felipe, a mãe do Caio era brava, era meio doida, assim, ela era muito super protetora. Ela não tinha essa abertura para conversar assim com o Caio. Não era uma relação tão agradável. E ela não queria deixar o Caio sozinho no apartamento. O que ela faz? Ela vai conversar com a mãe do Felipe para pedir pro Caio passar esses 15 dias que ela vai viajar na casa do Felipe. Então, eles iam ter que morar praticamente juntos por 2 semanas. A mãe do Felipe, muito boazinha, claro, ela deixa. E aí é que começa o nosso livro. Felipe é obrigado a conviver com o Caio. E eles não são obrigados a só dividir a cama e o apartamento, mas a vida também. Então, eles são obrigados a se relacionar, eles voltam a ser amigos depois de muitos anos. Eles começam a conversar. De início, eles detestam a ideia, porque o Caio preferia 1000 vezes ficar no apartamento sozinho e o Felipe só queria as férias dele sozinho, aproveitando para assistir reality show. Só que depois o livro surpreende a gente. Eu não vou dar muito spoiler, não. Você vai ter que assistir. Você vai ter que assistir, não. Você vai ter que ler. Mas é muito gostoso, assim, porque eles começam a conversar e eles percebem que todo mundo tem insegurança. Não é só o Felipe com o corpo dele. Todo mundo tem inseguranças em relação
ao seu corpo, aparência, ansiedade, sexualidade. Um spoilerzinho de leve. O Caio também era gay. Felipe não sabia disso, não tinha certeza, mas eles começam a conversar, os dois confiam um no outro, eles começam a se abrir, criam uma amizade muito bonita e até mais pra frente, quem sabe, um amor. Então é muito legal, eu recomendo, vocês vão se surpreender com o desfecho disso tudo.